Um encontro à noite, um encontro às escondidas, um encontro em particular. Por que Nicodemos foi encontrar-se com Jesus à noite? Ele realmente queria aprender sobre Jesus ou queria provar Jesus? O que é o novo nascimento? Ele tem a ver com a nossa conversão? Hoje nós vamos trabalhar no que eu chamo a série Encontros de Jesus. Eu tenho elaborado alguns sermões, uma coleção de sermões onde eu falo sobre os encontros de Jesus. Aliás, eu gostaria de desafiar você. Existiu uma pessoa que foi encontrar-se com Jesus e não teve a sua vida transformada. Eu gostaria de saber se você sabe quem é essa pessoa. Eu gostaria que você colocasse no comentário qual a pessoa que encontrou-se com Jesus e não teve a sua vida transformada. Então, faço esse desafio e quero ler a sua resposta aqui nos comentários. Nós continuamos estudando sobre o livro de João, nós continuamos estudando sobre o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, e hoje nós vamos ao terceiro capítulo. Hoje nós vamos falar sobre Nicodemos. Hoje nós vamos falar sobre um encontro com Jesus. O que Nicodemos queria com Jesus e qual o seu objetivo de encontrar-se com o Mestre. Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensine Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é aqui fazer um estudo sistemático da Palavra de Deus. Junto com você, conhecer um pouco mais da Palavra de Deus. Junto com você, revisitar os livros da Palavra de Deus. Junto com você, crescermos na fé. E nós aqui trabalhamos com a nossa revista Lições Bíblicas Classe Adulto, que neste segundo trimestre de 2025 está tratando sobre o tema Cristologia. Nós estamos falando sobre Jesus Cristo e vamos, ao longo das 13 lições deste trimestre, continuar falando e muito sobre o nosso Mestre. Nós temos como tema a nossa revista E o Verbo se fez carne. Este é o tema da nossa revista. O Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Nosso comentarista, estamos sendo muito bem guiados, muito bem acompanhados, nós estamos nesse segundo trimestre. O nosso Gamaliel de nossos dias está conduzindo esse trimestre, ele é o comentarista da revista Lições Bíblicas do segundo trimestre, pastor Helenay Cabral. Ele é ministro do Evangelho, ele é consultor doutrinário e teológico da CGADB, Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil. Também ele é consultor doutrinário e teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, é teólogo, comentarista da revista Lições Bíblicas e autor de diversos livros. E o pastor Helenay Cabral está nos ajudando a aprender um pouco mais, a conhecer um pouco mais sobre o tema desse trimestre. Vamos juntos? Vamos então à nossa lição 2 aqui no Ensine Palestra. Lição de número 2, o novo nascimento. Texto áureo, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. A nossa verdade prática, o novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. A nossa leitura bíblica em classe está, logicamente, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, versículos 1 ao 9 e depois do versículo 16. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz,
mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu-lhe e disse: Como pode ser isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que o texto áureo da Bíblia, João 3,16, que todos nós sabemos de cor, como diziam meus avós, de cor e salteado, o texto áureo da Bíblia está no livro de João. E justamente nesse diálogo, é para Nicodemos que Jesus fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira. É para Nicodemos que Jesus está expressando essa verdade. E no encontro com Nicodemos, nós temos aqui uma fantástica doutrina, a doutrina do novo nascimento. E é sobre ela que nós vamos estudar hoje. E aqui já está o nosso primeiro tópico, Jesus e Nicodemos. Quem era Nicodemos? O reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. O diálogo entre Jesus e Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos somente é retratado no Evangelho de João. Ocorrem 3 passagens nesse livro onde lemos a respeito de Nicodemos. No capítulo 3 desse estudo e em outras 2 ocasiões. Lá em João 7,50 diz assim: Nicodemos, que era um judeu, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: Porventura condena a nossa lei um homem que sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: És tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. Aqui nós vimos que Nicodemos saiu transformado, porque no capítulo 3 ele tem um encontro com Jesus e no capítulo 7 ele faz essa séria advertência para os seus pares. Ou seja, Nicodemos realmente saiu transformado do encontro que tivera com Jesus. Também nós lemos sobre Nicodemos lá no capítulo 19, versículos 39 e 40. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus. Veja que as 2 palavras dos 2 textos, eles pinçam o encontro inicial de Jesus com Nicodemos e ressaltam que foi à noite, levando quase 100 arretéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. Não se fala no batismo de Nicodemos, mas nós podemos ver que realmente Nicodemos saiu transformado desse encontro com Jesus. Então, Nicodemos não é essa pessoa que eu perguntei lá no início do vídeo que teve encontro com Jesus e não fora transformada. Quem foi? Eu já estou ainda esperando a sua resposta. Nicodemos, ele era fariseu. Nicodemos é membro do grande sinédrio, ele é um membro do grande sinédrio, ele era senador, ele era um conselheiro privado, ele era um homem de grande autoridade em Jerusalém. Nicodemos, desculpa a expressão tosca, como dizem lá no interior, não era qualquer coisa. Era uma pessoa muito importante, era uma pessoa muito honrada, era uma pessoa... Trazendo para os dias de hoje, trazendo para a nossa cultura atual, Nicodemos podemos dizer que era um professor de teologia, talvez até um doutor em teologia. E essa pessoa ela queria aprender mais. Nicodemos queria saber mais, por isso foi ao encontro de Jesus. No primeiro século, existiu um fariseu muito famoso no judaísmo, mencionado no Talmud, algumas vezes chamado de Nadimon. Algumas características desse homem: ele era um homem muito rico, possuía muitas posses, era temente a Deus, era membro do Sinédrio, era uma autoridade religiosa, ele era reconhecido por ajudar e sustentar peregrinos que chegavam a Jerusalém para as festas judaicas. Segundo alguns historiadores, ele era proprietário de algumas hospedarias em Jerusalém, ele era bondoso e caridoso e era contra toda e qualquer revolta armada. Então talvez esse homem seja o próprio Nicodemos. Nós não sabemos. Existe aqui uma cogitação. Nicodemos, nós sabemos sim que ele era uma pessoa de boa reputação. Nós sabemos sim que ele gozava de um privilégio perante o povo, perante a sociedade, perante a comunidade na qual exercia as suas funções. Ele era certamente uma pessoa sincera e muitíssimo bem intencionada. Nicodemos convivia com líderes, assim como ele também era. Ele era fariseu, e era um fariseu
realmente muito atento às leis. Ele era um fariseu realmente zeloso. Ele fazia parte do sistema. Talvez ele não concordasse com os rumos das coisas, com as decisões que eram tomadas, como seus pares governavam. Talvez Nicodemos fosse uma voz isolada, lutando contra o sistema, ou talvez, assim como ele, existiam também outras pessoas que também queriam fazer diferente, que discordavam do sistema, mas eram minoria. E para não serem engolidos pelo sistema, permaneciam quietos, porém eram conscientes de suas íntimas convicções. De novo, uma outra cogitação acerca de Nicodemos. Nós não sabemos se ele realmente concordava com todo o sistema ou ele era partidário a alguma mudança. Mas o certo é que ele foi ao encontro, e foi ao encontro daquele que poderia realmente sanar todas as suas dúvidas, o mestre dos mestres, o Senhor Jesus. E foi a esse encontro à noite. E uma pergunta que ressoa por séculos. Os ouvintes dos sermões que tratam desse assunto, os leitores da Sagrada Escritura, sempre se perguntam: por que Nicodemos foi falar com Jesus Cristo à noite? Por que não preferiu a luz do dia? E aqui nós podemos elencar algumas possíveis respostas a este questionamento. Vamos apresentar então algumas possibilidades. Nicodemos teria medo de ser visto conversando com Jesus. Essa é certamente a resposta mais compartilhada pelos pregadores e a maioria dos ouvintes, tendo por base que realmente o medo foi o responsável por esse sórdido horário de encontro. E por que esse medo? Por que esse receio? Vamos aqui analisar os possíveis receios de Nicodemos. Nicodemos tinha medo de seus pares, poderia ter medo de seus pares. Os membros do Sinédrio, ou a grande maioria deles, nutria ódio por Jesus. Desejavam matar Jesus. Caso eles ficassem sabendo que Nicodemos fora conversar com Cristo, ficariam furiosos com ele, por ter supostamente se convertido aos ensinos de Jesus. E ficariam igualmente furiosos com Jesus por supostamente iludir um tão grande líder. Uma outra teoria, Nicodemos tinha medo do povo. Nicodemos era respeitado por todos. Não queria perder esse respeito. Não queria ver a sua autoridade sendo questionada. Precisava preservar seu status de príncipe dos judeus. Uma outra alternativa, ou uma outra possibilidade, Nicodemos queria uma conversa particular. Provavelmente Nicodemos já presenciara um discurso público de Jesus, ou alguns discursos públicos de Jesus. Talvez até mesmo na comissão de emissário de líderes fariseus que plantavam pessoas em meio à multidão para conferir de perto o que esse tal de Jesus ensinava, o que ele falava, o que ele pregava, o que ele fazia, e talvez apanhá-lo em alguma contradição ou até mesmo desrespeito à lei. Nós não sabemos isso. Não sabemos se em algum momento ele se serviu a esse papel. Ele se deu a esse papel. Ouvindo os ensinos de Jesus, talvez então, caso realmente Nicodemos estivesse ali pela multidão infiltrado, ele poderia ter se tocado e se convertido às palavras do mestre. Mas tinha dúvidas. Precisava de uma conversa a sós com ele. Não queria interromper os ensinos públicos de Jesus, mas sentia uma grande necessidade de falar-lhe em particular. Ou talvez ainda Nicodemos estaria muito ocupado durante o dia. Devido às suas tarefas cotidianas, Nicodemos não tinha tempo durante o dia de dispensar lugar ou disputar lugar também com a multidão, que a multidão sempre comprimia Jesus, para chegar mais próximo de Jesus. Ou talvez ainda porque ele não queria realmente concorrer com a multidão, estar no meio da multidão, ele queria um momento mais reservado com Jesus, por isso foi à noite. Então nós elencamos aqui algumas possibilidades do porquê esse encontro ter sido à noite, e as outras duas passagens que falam sobre Nicodemos também frisam ser à noite esse encontro. A conversão de Nicodemos. Nicodemos se entrega a Jesus 3 anos e meio depois, quando Jesus estava sendo crucificado. Aí existe a real entrega de Nicodemos. Já estamos com o nosso segundo tópico, o novo nascimento, a obra de regeneração. O novo nascimento. A regeneração como obra exclusiva de Deus. A necessidade da regeneração do pecador. O novo nascimento. Nós temos um problema com o atual nascimento.
com o nascimento físico. Os elementos citados por Jesus durante a conversa com Nicodemos eram água e espírito. Ainda sobre a problemática do primeiro nascimento, do nosso nascimento físico, o pastor Juliano Fraga ele faz uma interessante consideração a respeito do assunto. Preste atenção no que ele fala. Se você nascer nesta vida apenas uma vez, morre duas. Se nascer duas, morre uma. Como explicar isso? Se você nascer nessa vida apenas uma vez, apenas a nascimento físico, você vai morrer fisicamente, e se não aceitar a Jesus, vai morrer espiritualmente. Se nascer duas, nascer realmente fisicamente e também nascer da água e do espírito, ter o novo nascimento, então você vai morrer apenas uma. Você vai ter apenas uma morte, porque vai ganhar a vida eterna. Você vai ter apenas morte física, mas vai ter a vida eterna. Muito bem pontuado pelo pastor Juliano Fraga. Bom, os dois elementos então, dos quais Jesus fala, a água é o batismo em águas. E ali estava naquele contexto João Batista batizando. João Batista, lembrando que Batista não era o sobrenome dele, Batista era a função, ele era batizador, ele batizava. O batismo em água, então, segundo uma matéria da revista Obreiro Aprovado de 2021, o batismo é a expressão exterior e testemunho público da experiência anterior e interior do novo nascimento, mediante a qual o crente participa da morte e da ressurreição de Cristo e passa a fazer parte do seu corpo. O Espírito é o Espírito Santo. É ele quem convence. Convence de uma maneira lógica. O Espírito Santo convence de uma maneira, digamos, adequada. Ele não impõe. O Espírito Santo, eu gosto sempre de usar essa figura de linguagem, ele deixa o homem em uma esquina e diz, olha, se for para a esquerda, você vai ter problemas, vai ter dificuldades e eu não vou estar com você. Se tu for para a direita, aí tu também vai ter problemas, também vai ter dificuldade, mas eu vou estar contigo. Escolhe. O homem, ele faz a escolha. O Espírito Santo convence o homem da melhor escolha. Ele mostra ao homem a melhor escolha, mas o homem, ele pode sim aceitar ou não, pode recusar. É o exercício do livre-arbítrio. O Espírito Santo, ele é quem vai estar conosco, é quem vai nos guardar, é quem vai nos proteger. O Espírito Santo é que vai nos ajudar a frutificar os frutos do Espírito para que nós possamos dia após dia processar esse novo nascimento. Santificação posicional é a posição assumida de alguém que quer servir a Deus. É a posição assumida de alguém que iniciou o processo do novo nascimento. É a posição do crente mediante a obra expiatória de Cristo. Desde o momento em que optamos por aceitar a Cristo e assumimos uma nova posição de vida, nós então iniciamos o processo denominado novo nascimento. Assumimos a confiança de que não andamos mais solitários, mas agora, com a companhia do Espírito Santo, esperamos com Ele, guardados por Ele, com toda a nossa confiança, que um dia nós nos encontraremos com Jesus, levados por esse Santo Espírito. Eu gosto sempre de falar sobre o ciclo de vida cristão. O novo nascimento, João 3:3, ele é a fase inicial. Nós podemos fazer aqui um paralelo com o nascimento físico. É a fase inicial, a fase espiritual de um bebê. Ali precisa-se de leite materno. Um bebê, ele precisa de leite materno até os 6 meses de idade. Isso é preconizado pela Organização Mundial da Saúde. O crente, quando está na fase inicial, ele precisa de um alimento espiritual mais brando, ele precisa conhecer o beabá, ele precisa conhecer os iniciais ditames da Palavra de Deus, ele precisa ser apresentado à Escritura Sagrada. Depois, voltando para a parte física, o bebê, que já não é mais bebê, é uma criança agora, já precisa ter então um alimento mais sólido. E esse alimento mais sólido, voltando agora à parte espiritual, é o conhecimento mais aprofundado da Palavra de Deus. No início tem os rudimentos, para o corpo físico tem o leite materno, para a parte espiritual as primeiras noções,
a doutrina inicial, os conhecimentos sobre as doutrinas bíblicas, conhecimentos sobre o princípio da vida cristã. Então, se o leite materno ele deve ser dado para o bebê até os 6 primeiros meses e deve ser exclusivo esse alimento para o bebê, somente esse alimento, nós também, quando iniciamos nosso processo de novo nascimento, quando iniciamos o nascimento espiritual, nós precisamos ser alimentados com um leite espiritual, com os primeiros rudimentos da fé, para depois nós, pouco a pouco, irmos sendo solidificados. Alguns temas permeiam a teologia desenvolvida pelo apóstolo Paulo, e nós apontamos aqui alguns temas centrais na teologia paulina. E esses temas que isolamos dizem respeito ao mecanismo da salvação. Então começa assim: pecado. O homem nasce com o pecado original. O pecado original causou a cisão, separação entre o Criador e a criatura. A lei, ela denuncia o pecado. É quem promove a denúncia contra o homem. Ela aponta o erro e ela exige correção. A ira de Deus, Deus abomina o pecado. Sua santidade absoluta não admite o pecado e suas nuances. O homem que carrega o pecado original consigo a partir do momento que Adão e Eva pecaram, atrai para si a ira de Deus, uma vez que ele carrega o fardo do pecado original. E o salário do pecado é a morte. Aí vem a imputação, que é colocar a culpa em alguém, colocar na conta de alguém a culpa, descobrir quem é o transgressor. E, depois descoberto quem é o transgressor, o homem no caso, o ser humano no caso, definir a sentença. Qual é a sentença? Pecado, ele traz consigo a morte. O salário do pecado é a morte. Está em Romanos 6, 23. Aí vem a principal maneira, a única, na verdade, maneira de nós virarmos essa história, virarmos essa chave, o arrependimento. O homem arrepende-se e Deus perdoa o homem. O arrependimento é o processo pelo qual se convence o homem da sua fraqueza e para de lutar sozinho, pedindo ajuda para Deus. É um pedido público de socorro. Veja que desde o novo nascimento, todas essas características, todos esses processos acontecem com o homem. E aí depois do arrependimento tem a expiação, que é a reparação, a satisfação das exigências requeridas para apaziguar a ira de Deus. Quem é que promove a expiação? O próprio Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e a propiciação é a remoção da ira mediante a oferta de um presente. E esse presente aplaca a ira de Deus. Qual é o presente? O sacrifício de Jesus Cristo pela humanidade. E aí a humanidade ela é redimida. Aí vem a redenção. É o resgate, a libertação, através da obra de Jesus Cristo. É a redenção. E a partir da redenção, então, o homem é justificado. O homem justificado por Deus. Não pelos seus méritos, mas pela salvação proporcionada por Cristo. Jesus, ele justifica o ser humano. Estamos falando aqui em linhas gerais, porque esse processo ele é bem minucioso, mas nós não temos, infelizmente, o tempo necessário para falar sobre isso. Então, nós estamos aqui pontuando apenas algumas particularidades. E aí vem a salvação. A salvação do homem por fim, então, caso o homem aceite essa obra de Cristo, caso o homem aceite a obra redentora de Cristo, caso o homem aceite o entendimento de que a palavra de Deus ela deve ser seguida, de que Cristo deve ser aceito como seu livre e suficiente Salvador, então a salvação ela é promovida pelo homem. Veja que o novo nascimento é apenas o fase inicial. Houve um novo nascimento e a partir de então desencadeia todo esse processo. Chegamos então ao tópico 3. Os meios da obra regeneradora. A operação do Espírito Santo, a palavra de Deus e a vontade soberana de Deus. Nós já falamos sobre a operação do Espírito Santo, mas é bom frisar aqui que ele, como nós falamos, é aquele que convence. Ele convence o homem do pecado. Ele é aquele que guia. O Espírito Santo guia o pecador que aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador. O Espírito Santo ensina. Ele é o ensinador por excelência. E se não fosse o Espírito Santo nos ensinar, se não fosse o Espírito Santo nos guiar, onde nós estaríamos? É aquele que lembra. Ele relembra o pecador de sua condição anterior e também das coisas que aprendemos. Mas lembra o homem da sua condição anterior para não voltar nunca mais a ela.
para continuar seguindo nessa nova vida para a qual ele nasceu, a vida com Jesus. O Espírito Santo é aquele que dá testemunho. Ele dá testemunho de Jesus e também ele ajuda-nos a um dia estar com Jesus Cristo. Ele vai nos levar ao encontro de Jesus Cristo nos ares. Isso é fantástico, maravilhoso. O subtópico 2 fala sobre a palavra de Deus. Ora, a palavra de Deus significa intimidade com Deus. O Espírito Santo nos relembra, mas relembra aquilo que nós lemos. Lemos na palavra de Deus, aprendemos na palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser nossa bússola, nosso guia, o nosso manual. Tem que ser o parâmetro, a régua da nossa vida. A palavra de Deus ela tem que guiar a nossa vida. A vontade soberana de Deus. Qual é a vontade soberana de Deus? O nosso terceiro subtópico. A vontade soberana de Deus é prover salvação para a humanidade. É que todos cheguem ao arrependimento. É que todos sejam salvos. Essa é a vontade soberana de Deus. Mas Ele é soberano, mas não impõe. Ele deixa que o homem faça a sua escolha. E a sua melhor escolha é aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Analisamos então o encontro de Nicodemos com Jesus. Esse foi o material que nós estamos apresentando para você, deixando aqui para você. Espero que você compartilhe ele, espero que você tenha consumido ele, espero que ele tenha sido útil para você. E nós queremos continuar com você durante todo esse trimestre. Queremos lição após lição estar aqui comentando cada uma delas. E eu gostaria que você, caso não seja ainda inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. E é um grande prazer ter essa companhia toda semana aqui no nosso Ensino e Palestra. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.